A partir desta aula nós vamos fazer a conjunção de conhecimento para que a gente chegue a ter uma visão espacial agora das rochas. Espacial numa representação gráfica em mapas geológicos. Tá? Então, esta aula e a aula seguinte serão aulas de prática, vamos dizer assim, de conhecimento adquirido, né? E que eu espero que vocês aproveitem também. Né? Ok, nós vamos chamar essa aula então de ciclo das rochas e estruturas. Eu já tinha antecipado um pouco esse assunto na aula passada, né? E agora nós vamos detalhar um pouco mais este assunto. Tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de revisar com vocês, relembrar essa questão da constituição dos continentes, ou melhor, da litosfera, né? Essa calota rígida do planeta, né? Que se fragmenta em placas e que se movimenta, né? Por conta das correntes de convecção no manto. Né? As rochas principais que aparecem nos continentes expostas são os granitos, os gneiss também, essas rochas deformadas, as pillows, os basaltos, né? E as rochas sedimentares. Né? São os principais componentes. Claro que existem outros constituintes, mas esses são os principais. E essas rochas, elas se expõem de uma maneira muito expressiva em determinadas áreas continentais, né? Abaixo do solo. Então, quando nós temos uma grande área de exposição de rochas, nós chamamos de um escudo. Então, o Brasil tem vários escudos. Né? Em geografia física, o escudo Brasil Central, o escudo Atlântico, né? São elementos físicos que caracterizam essas grandes áreas de exposição de rochas. Né? Claro, nós temos um arranjo geológico. Esse arranjo geológico vai nos dizer se essas rochas se formaram no ambiente marinho, né? E esse arranjo geológico ele vai ser complicado por conta de deformação, né? Em relação a áreas que sofreram menor deformação ou que sofreram deformações anteriores. Então, nós podemos classificar essas regiões em termos cronológicos. Vamos explicar melhor. Se nós temos uma área primitiva que se consolidou no pré-cambriano, em tempos primitivos, e depois nós tivemos uma outra atividade geológica marginal a esse ambiente, nós vamos poder caracterizar os dois ambientes, mesmo que esteja num escudo, como aqui no escudo atlântico. Tá? Esse tipo de arranjo tem a ver com o que nós chamamos de ciclos geológicos. Os ciclos geológicos, nós sabemos hoje, demoram mais ou menos 150 a 200 milhões de anos. Neste ciclo geológico, formam-se oceanos, formam-se cadeias montanhosas, né? E fecham oceanos também, né? Desaparecem oceanos. Então, o nosso Oceano Atlântico, mais 40 milhões de anos, ele estará morto, né? Desaparecerá porque ele começará a ser, por processo geológico, começará a ser encurtado a sua crosta e com isso esse oceano vai sendo consumido, criando novas cordilheiras de montanhas. Tá? É um pouco esse tema que nós vamos praticar nesta aula. Tá? De maneira geral, então, os ciclos geológicos envolvem as três grandes classes de rochas. Tá? As rochas sedimentares, que vêm de um sedimento. O sedimento exige uma área mais alta, sofrendo erosão. Esse material inconsolidado vai sendo transportado pelo vento, pela água, rios, lagos, mares, né, para áreas mais baixas, onde se depositam, se acumulam pacotes espessos, sofrem um processo que nós chamamos de litificação e tornam-se uma rocha sedimentar. Como é que nós chamamos essa rocha? Varvito ou ritmito. Né? Ambiente lacustre, né? Muito calmo, depositando argilas, e nos ambientes de degelo um pouquinho mais grosseiro, material claro. Né? Os ritmitos ou varvitos, né? Famosos na região de Itu. Né? Esse material ele é tão, tão original que muitas vezes nós preservamos feições deste ambiente sedimentar, deste ambiente lacustre. Por exemplo, marcas de onda, né?
como se fosse espetacular, né? Depois vocês vão chegar mais perto para observar, né? Marcas de onda petrificadas, né? De um sedimento, né? Isso a gente vê quando a gente caminha na beira do mar, nós vemos a areia, né, ondulada, que são próprias da ondulação da água que sobe e desce, assim por dentro. Isso aqui, então, é um registro pétreo, né, de marcas de onda de cerca de 300 milhões de anos que existia nessa região, sedimentos dessa região. Então, é um fóssil, né, um fóssil marcado em rocha, né, desse material, nós chamamos marcas de onda, né. Por outro lado, se esse sedimento se forma em um ambiente energético, ou enérgico, perdão, né, nós teremos cascalhos, seixos, né, sendo cimentados numa matriz, né. Os materiais redondinhos, né, arredondados, significam transporte, né, e esta rocha sedimentar recebe o nome de conglomerado. É uma outra classe de rocha sedimentar. Vocês viram isso com o Paulo Boggiani, né, as rochas sedimentares. Então, nós estamos iniciando um ciclo geológico, formando rochas sedimentares nos mais variados ambientes. Pode ser ambiente continental, pode ser ambiente marinho, aquoso, lagos e assim por diante. Ok, nós temos uma outra classe de rocha muito importante, né, que é derivado diretamente do manto, a rocha ígnea, vocês já conheceram, né? Aquele belo granito, né, com pórfiros de feldspato, né, que representa dos tipos de rochas magmáticas, né? E aqui eu tenho um exemplar, né, algo parecido, né, o granito com seus pórfiros de feldspato potássico róseo, né, que representa então uma rocha formada em profundidade, um granito de derivação primária, portanto formado a partir de magma, né? Como é que esse granito aparece à superfície? Muito simples, a crosta sofre soerguimento lento, né? A erosão vai aplanando esse relevo e vai expondo um material profundo, né, de grande profundidade. Por isso que aparecem rochas metamórficas, rochas ígneas aparecem à superfície, né? Criando inclusive o relevo, as rochas mais resistentes vão sustentar o relevo, né, de alguns planaltos, por exemplo, né? Nós podemos ter rochas ígneas grosseiras ou também mais finas, né? Rochas plutônicas ainda, né? E aqui nós vemos o material escuro, né, que são as micas, que é um mineral muito característico de rochas ígneas, né? As rochas ígneas se cristalizam segundo uma sequência de cristalização, a série de Bowen. A temperatura vai diminuindo e nós vamos formando uma série de cristais, né? Isso é provado através de experimentos, tá? Então, rochas ígneas vão se formar quando a crosta ou a litosfera se rompe, né, e o magma ascende do manto superior, invade essa crosta ou forma assoalhos oceânicos, basaltos, né, com as pílulas que nós vimos na excursão, né. Bom, e nós temos o terceiro tipo, que é a rocha metamórfica, que vocês também conheceram, e que são rochas formadas por conta de pressão e temperatura, metamorfismo regional, né. Pressão e temperatura levam à deformação em profundidade no estado sólido de materiais geológicos, sejam eles sedimentares, sejam ígneos ou sejam outras rochas metamórficas, né? E isto acontece na escala de milhões de anos. São raízes de antigas cordilheiras, tá? Este é um gneiss, né? Nós podemos até, se nós estivermos muito profundo, isso aqui começa a fundir, né, criando migmatitos, né, e esses migmatitos criam magmas que vão gerar novas rochas ígneas, né, nesse ciclo geológico, né. Claro que as rochas metamórficas, elas possuem diferentes intensidades, diferentes graus. Nós classificamos as rochas em função desse grau de temperatura, de pressão, e nós praticamos isso na aula passada. Nós tínhamos os filitos, os xistos, os gneisses, recorde-se disso, né? Rochas orientadas, né,
que, em função do grau metamórfico, tornam-se cada vez mais grosseiras. Este aqui é um mica xisto, não sei se vocês percebem o brilho, né? Que são as micas orientadas, né? Significa que nós temos uma pressão convergente, né? Em ambos os lados da rocha, reorientando os minerais desta amostra, né? Então, são rochas xistosas, que são, vamos dizer assim, em termos de grau de metamorfismo mais fraco do que os gnáisses que estão aqui do lado, né? Então, esses três tipos de rochas se reorganizam em função da tectônica de placas, né? Zonas de colisão, claro, nós vamos ter rochas metamórficas, nós vamos ter fusão, nós vamos ter rochas ígneas, né? Em continentes estáveis que são carregados nessas placas, né? Nós vamos ter sedimentos, rochas sedimentares. Este é a forma que o planeta se desenvolve na escala de milhões de anos, bilhões de anos. Exemplos muito bonitos, interessantes, né, desses três tipos de rochas, né? Chapada diamantina, né? Os estratos, né, horizontais são rochas sedimentares, né, excepcionalmente expostas por conta da erosão, criando esses vales, né, essas feições muito interessantes, né, e que seguem um princípio, né, os princípios que nós chamamos de Steno, que são do século XVII, né, esse italiano, que naquela oportunidade já observou que as rochas sedimentares elas se organizam em estratos, né, os mais antigos estão abaixo e os mais jovens acima, né, dando a sequência que nós chamamos estratificação, né, ou seja, a ordem dos estratos, né, de uma rocha. Outros exemplos de materiais geológicos, rochas ígneas. Essa rocha à esquerda, um granito, né? Se nós tivermos uma rocha vulcânica com a mesma composição, nós teremos a do lado direito, né, que é um riolito, né? Ela é fina porque ela se cristalizou em superfície. O granito é grosseiro, porque se cristaliza em profundidade. Rochas ígneas, né? Revisando também outra coisa muito importante, o magma. 3 componentes, né? Um componente residual sólido, né? Uma parte líquida, né? E uma parte gasosa. Aqui está o CO2, né? O H2, né? Que depois será expelido pelo magma, né? São voláteis, né? Que formarão oceanos, por exemplo, né? No tempo geológico, né? Então, o magma, ao se cristalizar, né? Perde a parte gasosa, a parte líquida torna-se sólida e se une a esses minerais prévios, gerando o granito, ou o riolito, ou um andesito, ou um basalto, rochas vulcânicas, né? E essa consolidação, essa cristalização dos minerais de um magma ocorre segundo uma reação chamada de Bowen, né, que parte de alta temperatura, cerca de 1000 graus Celsius, até 600 graus Celsius. O último mineral a se formar é o quartzo, né, e por isso ele ocupa os interstícios entre os outros minerais. Aqui está o feldspato, que é o antepenúltimo a se cristalizar. Os primeiros são os plagioclásios de alta temperatura, anfibólio, a biotita está aqui. Então, esta é a sequência de cristalização à medida que o magma chega à superfície e se resfria. Ele poderá ser de composição basáltica, quando ele é pobre em sílica, ou ele poderá ser de composição granítica, quando ele é rico em sílica. Magmas basálticos são pouco viscosos e têm possibilidade de percorrer grandes distâncias, os derrames basálticos, né? Magmas graníticos, ao contrário, são magmas muito viscosos e, portanto, eles não se distribuem em grandes áreas. Rochas metamórficas. As rochas retorcidas significa que nós temos uma pressão atuando nesse sentido e nesse sentido, de forma que as rochas tornam-se deformadas. Dependendo da posição na crosta em que esta rocha está sendo deformada,
o material torna-se plástico, rígido e ocorrem rupturas. Aparecem fraturas, podem acontecer falhas, que são elementos associados às deformações, como nós veremos mais adiante. Então, uma rocha ígnea, respondendo a pergunta, ela tem os minerais arranjados de maneira caótica. Não há nenhuma organização geométrica. Uma rocha metamórfica tem pressões convergentes e os minerais se alinham, formando um gneiss, tá? Como nós vimos, no campo. Quero repassar também mais um outro conceito muito importante e que a gente pratica até hoje. Já disse para vocês que em sedimentos, em rochas sedimentares, o mais baixo é o mais antigo, o mais novo está acima. É o princípio da superposição de camadas. Outro conceito fundamental, que é lógico. Os sedimentos vão se depositar, se acumular numa área deprimida, de maneira horizontal ou subhorizontal, se os lados forem inclinados. Princípio da horizontalidade original. E nós temos o princípio das relações de intersecção entre camadas geológicas. Ou seja, se nós temos um elemento que trunca a rocha pré-existente, esse elemento, seja uma falha ou um dique, ele é mais jovem do que a rocha previamente formada. Esse é um raciocínio lógico. Aqui está um exemplo. Nós temos uma rocha previamente formada, invadida por este dique. Ou seja, o dique é mais jovem do que essa rocha. Compreenderam? Tudo bem? Os três princípios fundamentais que regem a geologia. Um outro aspecto. Isto baseado em Charles Lyell, século XVII. Nós temos esta unidade, folhelhos, e nós temos esta unidade aqui, invadindo este material. Portanto, o granito ele é mais jovem do que o folhelho. Outro conceito complementar importantíssimo é o que nós chamamos de discordâncias entre ciclos geológicos. Vejam aqui, olha, eu tenho este ciclo geológico, rochas deformadas, invadidas por granitos, rochas deformadas. Esse ciclo se estabilizou, a erosão tende a aplainar este ciclo, e muito tempo mais tarde começam a ter deposição de sedimentos. Isso nós chamamos de uma discordância geológica. Então, essa superfície irregular, acompanhando o relevo primário, é chamado de discordância. Representa um hiato nos ciclos geológicos. Primeiro ciclo, o de baixo, e o segundo ciclo aqui. Aqui nós temos um outro exemplo, camadas deformadas. Aqui está a superfície erosiva e um novo ciclo sedimentar ocorre. O mais antigo abaixo, a camada mais nova acima. Existem situações mais complicadas, quando as camadas de baixo do primeiro ciclo são horizontais, e nós temos aqui a interrupção do ciclo, e aqui nós temos uma nova sequência se depositando. A única forma de a gente detectar isto é se nós tivermos fósseis aqui e fósseis aqui, mostrando que tem um hiato na deposição desses dois ciclos. Então, as discordâncias geológicas, a ordem dos estratos, a relação entre as rochas que cortam umas ou outras, são elementos que nós utilizamos a fins de correlacionar sequências rochosas, mesmo que não estejam contínuas espacialmente. Aqui um exemplo real, lá na Escócia, então, camadas inclinadas, aqui está a superfície erosiva e aqui está a outra camada, significando uma discordância geológica. E essas discordâncias geológicas vão poder ser perseguidas no
ciclo geológico. Lembra que eu comentei com vocês que os ciclos têm 150 a 200 milhões de anos? Então, começando lá em cima, nós temos um continente, à beira de um lago ou de um mar, né? Os sedimentos são depositados, erode a crosta e nós vamos tendo a deposição das camadas. Quem é o mais jovem aqui? Esta camada. Quem é o mais antigo? Esta camada, a lei da superposição dos estratos. Né? Esta sequência, um zoom, sofre deformação. Sofreu deformação, vai se tornar rocha metamórfica. Xistos, filitos. Sofre deformação e essas deformações geram cordilheiras de montanhas. Se aqui nós tivéssemos fósseis, os fósseis estão aqui preservados nas camadas, os fósseis vão estar a 1.000 metros de altura, 2.000 metros de altura. Cordilheira Andina, nós temos fósseis marinhos. Himalaia, nós temos fósseis marinhos, mostrando que eram sedimentos de antigos mares. Deformações, aqui se formam gnáisses, filitos, xistos. Essas camadas podem ser rompidas por conta dessa deformação. Isso pode ser depois erodido, criando esse hiato. E esse hiato, depois, ele é sobreposto por um novo ciclo geológico. É assim que na geologia nós vamos organizar o raciocínio, detectando, mesmo que as rochas estão deformadas, como era a história geológica. Na próxima aula nós veremos um outro elemento adicional, que é a datação dos materiais. Datação absoluta, existem técnicas hoje para isso, e portanto nós vamos poder marcar no tempo precisamente essas camadas. Então não só os fósseis, como nessa ilustração, nessa prancha, vocês estão vendo, não só os fósseis são importantes para podermos organizar cronologicamente as camadas, como também a geocronologia, ou seja, as datações de minerais ou de rochas. Através desses elementos, nós vamos poder correlacionar sequências distantes centenas de quilômetros da Terra. Então, eu vou verificar que essa unidade, que é a mais antiga, essa aqui é a mais nova, vou verificar que essa camada contém fósseis que estão presentes numa camada distante. Esta camada com fósseis é semelhante a esta, então nós vamos poder fazer toda uma extrapolação sobre processos geológicos que atingiram esta camada, por exemplo, de modo que a erosão eliminou esta camada, que é da sequência original, que não está mais preservada nessa camada. Então nós vamos poder fazer ilações sobre o quadro evolutivo deste ciclo geológico. Nós podemos dividir, então, a geologia de São Paulo em duas grandes áreas. Vamos dizer assim, esse embasamento cristalino, essas rochas primitivas que compõem a crosta, e que aparecem na região litorânea, Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba, cercanias de São Paulo. Então, São Paulo está situada numa bacia sedimentar, a bacia terciária de São Paulo, e saindo um pouco das imediações de São Paulo, nós temos esse embasamento cristalino. São as rochas cristalinas, é um termo, vamos dizer assim, vulgar que nós utilizamos, mas que representam rochas metamórficas e magmáticas. E rumo ao oeste, as rochas sedimentares, que são a borda de uma das grandes bacias sedimentares continentais, que é a bacia do Paraná. Ela se expõe até o sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, e lá também aparecem rochas vulcânicas muito importantes, porque elas representam geologicamente o início da formação do Oceano Atlântico, e elas respondem também pela terra roxa, muito importante para a agricultura, e até pela excelência dos vinhos lá do sul do país. Terra roxa ela é importante para cultivo, para a agricultura. Então, este é um mapa geológico, ou seja, uma representação cartográfica das unidades geológicas, utilizando aqueles preceitos que eu apresentei para vocês.
organização dos estratos, o mais jovem acima, o mais baixo, o mais antigo, rochas ígneas, rochas metamórficas, né? E nós vemos aqui o escudo atlântico, o leste paulista, com rochas metamórficas e rochas ígneas, né? Que são cobertas por sedimentos, Bacia de São Paulo, Bacia do Parnaíba, né? Aqui fica a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar aqui, né? Aqui a planície costeira com os sedimentos jovens, e aqui vocês veem uma área muito grande, oeste paulista, que representa essas cores, né? Daqui até o amarelo, representam a bacia sedimentar do Paraná. Imagine como folhas de papel, o amarelo, uma folha de papel, que está depositada sobre o verde está por baixo, a erosão, quando atinge o amarelo, aparece a rocha de baixo, todos conseguem entender o raciocínio, né? Abaixo do verde nós temos essa camada roxa, e abaixo do roxa nós temos essa camada vermelha. Qual é a situação, então, que nós temos aqui? Nós temos uma bacia sedimentar, abaixo estão as camadas vermelhas, depois nós temos a camada roxa, depois nós temos a camada verde, e finalmente nós temos a camada amarela. Todos conseguem observar espacialmente que a camada amarela está por cima? Tudo bem? Então, significam rochas sedimentares, depositadas originalmente de maneira horizontal, né? É o princípio da superposição dos estratos, né? Esta é a mais antiga e esta é a mais nova. Então, esta aqui é uma parte da chamada Bacia do Paraná, né? Então, representa um ciclo geológico em que a crosta desceu e os mares adentraram, né? E depositaram esses sedimentos.